Pessoal, nós continuamos estudando o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, de Jean Neil Heiser. Para quem não tem ainda, eu continuo encorajando a comprar o livro, vale muito a pena. É um livro que trata sobre assuntos práticos do nosso dia a dia, que são pouco explorados no cotidiano dos crentes, infelizmente. Assuntos a respeito da relação com o dinheiro, ou eles são maltratados por meio dos neopentecostais, ou muitas vezes, até por constrangimento, os reformados deixam de lado. Mas é um assunto bíblico, está na Escritura, e nós devemos sim abrir as nossas Bíblias e entender melhor a respeito das nossas finanças, como temos feito o ano inteiro. Semana passada, nós vimos o que a Bíblia fala sobre jogos de azar. Se é algo que os cristãos devem, nem que seja por recreação, manter uma certa regularidade, ou se eles têm liberdade para isso ou não. Vimos que não. Esse não é um meio de se ganhar dinheiro. A forma bíblica de você angariar recursos é por meio do trabalho. É do suor do teu rosto que você vai trazer o pão para a sua casa. E também por diversão nos foi proibido, até porque isso é um meio, um sistema que destrói muitas famílias. É uma droga viciante, terrível, que tem levado à desgraça muitas famílias. Então nós devemos nos afastar dos jogos de azar. E hoje nós vamos tratar sobre o cristão e o marketing multinível. Deve o cristão participar de organizações de marketing multinível? Eu sei que nem todo mundo sabe o que é isso, mas quando eu começar a falar, vocês vão entender. Há, especialmente no Brasil, uma necessidade de a gente conseguir renda extra. Porque, na maioria dos casos, todo mundo ganha pouco, né? A nossa moeda, ela tem pouco poder aquisitivo. Às vezes até o valor parece muito, né? Por exemplo, uma pessoa ganha 10 mil reais, parece muito dinheiro. Mas na prática, esses 10 mil reais no dia a dia de uma família não sobram nada. Se você for para um outro país, 10 mil dólares ou 10 mil euros, quem percebe um valor desse é rico. Porque a moeda ela tem muito valor, ela tem muito poder de compra. Um carro no Brasil, um carro popular no Brasil, ele custa algo em torno de 100 mil reais. Como é que a população comum, assalariada, que percebe R$ 1.500 por mês, vai comprar um bem de 100 mil reais? Então, o carro popular não tem de popular nada, só o nome. As pessoas, elas nunca vão ter acesso a um bem de 100 mil reais. É muito difícil. São muito poucos os que têm esse acesso. Percebendo a nossa incapacidade de ter acesso aos bens de consumo, as propostas de renda extra, elas se multiplicam. Vez por outra, você vê na internet alguém lhe oferecendo: trabalhe 30 minutos e faça 2 mil reais por mês trabalhando pela internet. Eu acabo, que danada é isso? Eu me mato de trabalhar no meu emprego, eu ganho 1.500. Aí meia hora por dia eu vou ganhar 2 mil. Que mistério é esse aí? Isso chama atenção. E as pessoas vão lá e querem saber do que se trata. E muitas acabam sendo convencidas que é possível. Outros são convidados para um jantar misterioso. Você já deve ter visto isso, né? Não, eu queria lhe convidar para um jantar que vai ter tal dia. Aí você pergunta e o cara, não posso dizer não. Espera aí, meu amigo, é maçonaria? É sociedade secreta que não pode dizer. Mas aí você o negócio já é tão batido que todo mundo já sabe. É algum desses produtos aí de marketing multinível que as pessoas estão querendo que eu entre na rede deles. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por um lado,
pela pouca capacidade de consumo que nós temos devido ao salário, o valor do dinheiro, não ter capacidade de comprar aquilo que a gente precisa, ou seja, você muitas vezes entra um mês no outro, né? O brasileiro ele é doutor em fazer isso, né? É um mês dentro do outro. Então, o que você ganha não dá para o mês, é você passa o cartão jogando para frente e vive jogando para frente, porque na verdade você precisava de pelo menos uma vez e meia que você ganha e você vai fazendo isso com o jogo de caixa. Mas para não viver assim, você às vezes é atraído por uma forma de renda extra que nem sempre é uma forma boa. Uma dessas formas é o chamado marketing multinível. E eu quero adiantar para os irmãos, não é que necessariamente seja pecado, certo? A gente vai entender isso melhor, mas eu não estou dizendo que necessariamente o marketing multinível seja pecaminoso. Então, dada essa introdução que um país como o nosso, ele enseja muito que as pessoas tenham uma segunda renda para complementar, nós somos muito tentados para que nesta segunda renda a gente faça até mais dinheiro do que a primeira e com menos esforço. Mas eu quero lembrar os irmãos de um princípio que nós aprendemos na aula passada. A forma de angariar recursos, ela tem uma relação tempo e esforço. Ou seja, eu imprimo um esforço muito grande ao longo de muito tempo e isso me dá um retorno financeiro. Esse é o princípio bíblico para você crescer do ponto de vista financeiro. Muito esforço ao longo de muito tempo. Por que a gente chegou à conclusão que os jogos de azar eles são contrários à escritura? Alguém se lembra? Dada essa relação que eu acabei de lembrá-los. Porque os jogos de azar são contrários à escritura. Como é, Vinícius? É muito dinheiro em pouco tempo. É muito dinheiro em pouco tempo. A gente chegou, inclusive, a fazer alguns exercícios de raciocínio de que não só o jogo de azar, mas qualquer coisa que dê muito dinheiro em pouco tempo, a gente deve ter muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado com negócios que eles dão muito dinheiro em pouco tempo. Citei o caso dos jogadores de futebol, que um dia eles estão na favela, no outro eles são colocados no hotel 5 estrelas pelo time que contratou, no outro eles estão numa mansão de 10 milhões de reais. Geralmente esse pessoal se perde, porque não sabe lidar com o dinheiro. Foi muito dinheiro em pouco tempo. Isso é contrário ao princípio da escritura. Os jogos também trazem isso, e negócios, especialmente nessa época que a gente está vivendo, negócios pela internet, que você escala do dia para a noite. Não acho que isso é uma bênção de Deus, irmãos. Não necessariamente é. Talvez isso seja uma grande armadilha. Os melhores negócios são aqueles em que, ao longo de um certo período de tempo, eles, por meio de muito esforço, eles me fazem crescer. Porque à medida que a empresa vai crescendo, que o meu negócio vai crescendo, a minha cabeça vai lidando com aquele crescimento e eu vou me adaptando a cada fase. Este é o meio mais seguro de crescer. É por isso que, geralmente, os jovens têm muito menos dinheiro do que os mais velhos. Porque os mais velhos imprimiram muito esforço ao longo do tempo e, no final da vida, eles tendem a ter mais recursos do que os mais jovens, certo? Marketing multinível promete algo muito semelhante. Por quê? Como é que funciona o marketing multinível? Se alguém já trabalhou aqui, não precisa se identificar, mas se quiser trazer sua contribuição também, fique à vontade. Marketing multinível. E aí eu preciso diferenciar de pirâmide. Marketing multinível não é pirâmide. Pirâmide financeira é algo que você precisa aportar um valor sem ter nenhum fundamento. Não necessariamente precisa ter um produto, mas eu aporto um valor e depois disso eu começo a colocar outras pessoas para aportarem outros valores na minha rede. E estas pessoas, uma parte do que elas pagam, vão me remunerar. Isto é uma pirâmide financeira. O marketing multinível até pode se parecer, mas não necessariamente o é.
Exemplos de pirâmide de marketing multinível. Alguém se lembra? Herbalife, acho que o mais famoso de todos é Herbalife. Mas já teve também Bebom, teve o Telex Free, mais um aí. Rinode acho que é o que do momento, mas faz tempo, viu? Rinode eu acho que é o mais forte. Amway, Rinode, até Jequiti tem uma certa ligação com o marketing multinível, mas eu não sei se exatamente é. Como é que essas empresas trabalham? Eles têm um produto e esse produto ele não é vendido nos canais comuns de aquisição. Né? Você não vai na Amazon, no supermercado da esquina da tua casa e encontrar os produtos de marketing multinível. Eles não estão lá. Porque se eles estivessem, não faria sentido toda a estrutura do marketing multinível. Eles se pautam em produtos que são exclusivamente entregues e oferecidos de uma pessoa para outra. Eu me lembrei de outra aqui, que uma tia minha, já falecida, trabalhou. Nippon Flex. Lembram? Nippon Flex tomou conta de Campina Grande. Então, o que é que vocês entendem por marketing multinível? É um produto que não é oferecido nos canais comuns de venda, só por exclusivamente de uma pessoa oferecendo para outra. Ele geralmente tem um valor muito superior ao dos produtos concorrentes. Né? Por exemplo, o Nippon Flex, eu me lembro, o colchão mais barato que tinha era 12 ou 13 mil reais. Quando um colchão caro era 1.000 e pouco, deles era 10 vezes o valor. A gente vai chegar lá porque é assim. A desculpa é que a qualidade dos produtos é muito superior a qualquer outra do mercado. Cura até câncer. O texto fala até sobre isso, né? Que as promessas são assim, promessas bem mirabolantes. Então uma pessoa oferece para outra. Só que é o seguinte, eu ofereço para a Laíla a compra do colchão que eles não chamavam de colchão, era usina de aparelho. Olha, o melhor desse pessoal é a criatividade, viu? Vou dizer um negócio, o povo é criativo. Então eu ia vender um aparelho de sono para Laíla e o aparelho de sono era 12 de 1.200. Ou 10 de 1.200, né? Se fosse 12 mil. Ela compraria e iria usar. Só que eu ia fazer de tudo para ela não só usar. Ela precisava o quê? Vender. Porque se ela começa a vender, toda a venda dela, um percentual vai para mim. Então, para o dono da empresa, isso é um negócio da China, né? Não? Você tem vários vendedores que eles vão trabalhar para conseguir mais vendedores. Porque nessa pirâmide, que não é financeira, mas uma pirâmide de níveis, você vai subindo na pirâmide e todo mundo que está embaixo de você, por exemplo, eu vendi para a Laíla. Laíla conseguiu 3 outros vendedores. O que os 3 outros vendedores venderem para ela, ela ganha e eu ganho. E assim por diante. Todo mundo entendeu isso? Então vai virando uma pirâmide. Fala, Vinícius. Teve na igreja? A visão celular do... Irmão, eu tenho orgulho de não saber o que é, mas eu quero saber. Mas me conta aí. Sim, a ideia de células, né? De crescimento. É, verdade. Então, você abre uma célula na igreja, coloca um líder. Aí esse líder, ele vai fazer a célula crescer e precisa abrir outro, né? As igrejas cresceram assim. Aí o que é que essas igrejas criaram? Uma infinidade de igrejas dentro da igreja. Não é isso? Ou seja, no culto, se você tem 15 células, são 15 igrejas.
15 igrejas. Não tenha dúvida, porque o líder daquela célula é pastor daquelas pessoas. E vez por outra, o que é que acontece depois disso? Um líder daquela célula diz: ora, peraí, eu tenho todo o trabalho de cuidar das ovelhas, de fazer a célula crescer, mas eu não tenho, por outro lado, a autoridade pastoral e não tenho as côngoras pastorais. Peraí, esse negócio está sem futuro para mim. Eu vou, saio e planto outra igreja. Coisa linda, né? O Satanás faz festa com essas estratégias do demônio, né? Mas existe também um marketing multinível de igreja. E faz a igreja crescer. Eu não tenho dúvida disso. Existe uma divisão ou outra, mas geralmente faz crescer. Qual é a grande questão disso, irmãos? Veja só. Se eu vendi o aparelho de sono para a Laíla, ela já vendeu para 3 que estão vendendo para ela, e outros 3 estão vendendo para ela, você imagina qual é o percentual de comissão que essa empresa tem que pagar? Se eu ganho 5 dela, que foi minha venda primária, e depois eu ganho 2% da que ela vendeu e assim por diante, se eu estou lá no topo da pirâmide, eu estou ganhando muito dinheiro. Só que para eu ganhar muito dinheiro, todas essas pessoas têm que ganhar uma fração também, e a empresa que produz o produto também tem que ganhar. Por isso que o colchão é 12 mil reais. Não é porque o colchão cura câncer, não. É porque tem que ter uma margem absurda para pagar todo mundo. Pois não. O cupom fiscal, quer dizer, o pessoal não gosta muito da Receita Federal. Ele vendia Niponflex dentro da, dentro da recebedoria de rendas do Estado, o cara vendia Niponflex sem nota. Eita Brasil, velho, doido, viu? Eu não sabia disso não, viu? Que não tinha nota. Mas eu não sei se a senhora começou dizendo que eles pagavam as comissões direitinho, né? Foi isso que a senhora disse? Pagam, pagam. Minha tia, essa minha tia, ela vendeu alguns, viu? Ela vendeu alguns e ela recebia mesmo. Eu nunca vi ninguém dizendo que não recebe. A questão não é essa. A questão é que quando você está comprando, a gente se pautou muito no colchão, né? Mas Herbalife, por exemplo. Herbalife chegou a ter. Eu não sei como é que está o Herbalife agora. Acho que caiu muito, né? Porque hoje você tem formas mais fáceis de emagrecer com as canetinhas, né? Mas Herbalife era um shake na frente do seminário. Na frente do seminário, preste atenção nisso. Na frente do seminário tinha uma. Eu não sei como é que eles chamavam, uma unidade. Não sei, você podia tomar o shake comprando, ou você podia. Espaço Herbalife. Né? De manhã eu ia com o Paulo Brasil e outros pastores para padaria comer pão com queijo. E na hora do almoço a gente ia para o Espaço Herbalife. Aí a gente ia tomar o shake para poder, que a vida é feita de equilíbrio, né? De manhã pão com queijo, na hora do almoço é Herbalife. A gente tinha uma vida muito equilibrada. E é gostoso mesmo, viu? O negócio era muito gostoso. A gente perdeu 5 quilos, eu perdi 5 quilos e Paulo Brasil aumentou 5. Que o Dália disse, piorou, porque agora ele toma um shake, sai de lá e vai pro McDonald's, tá morrendo de fome. Era melhor ele só almoçar mesmo. Mas o Herbalife, ele foi muito famoso, muito mesmo. Os produtos eram muito bons.
dá resultado por um motivo óbvio. Né? Se você está pulando refeição, é claro que você vai emagrecer. É óbvio que você vai emagrecer. Hã? É tipo um proteína de hoje. Exato. E bem mais barato, inclusive, né? Sai muito mais barato. Mas aquela febre ali passou. O Rinodê, eu não sei como é que tá hoje, mas eu acho que está bem mais fraco também. Aí teve uns que subiram, assim, que a gente tava na igreja e um irmão da igreja, ele enlouqueceu por esse negócio. Foi o Bebom, que se eu não me engano era tipo um aparelho para carro, né? Um rastreador de carro. Esse rapaz, todas as empresas de marketing multinível, ele sabe, ele já passou por tudo. Mas o Bebom foi o que deu resultado para ele. No Bebom, ele saiu de uma casa bem pequenininha que ele morava, foi morar numa casa muito boa, comprou um carro zero. Aí o problema é esse, é igual a jogo. Não é à toa que o autor botou um assunto atrás do outro. É igual a jogatina. Você ganhou uma vez, é o segredo do seu fracasso. Porque agora você vai ficar viciado naquilo. Ele cresceu 6 meses, depois ele perdeu absolutamente tudo. Porque a empresa lhe instiga a comprar mais, a colocar mais dinheiro, a você sempre estar investindo. E o que acontece é que chega um ponto que você não consegue mais vender, porque todo o seu ciclo de amizade já foi. E você não consegue mais vender. Está todo mundo vendendo. Você vendeu e você botou todo mundo para ser vendedor também. Começa a vender o vendedor. Aí trava. Na hora que travou, ele não conseguiu mais pagar a prestação do carro, não conseguiu mais pagar o aluguel da casa. Teve que sair de Campina. A situação dele foi muito difícil. Ele fala aqui porque os crentes muitas vezes se iludem com este tipo de produto. Página 112. Há muitos cristãos entre os participantes de marketing multinível. Isso se explica, em parte, pelo fato de que o cristão geralmente tem uma grande rede de amigos em suas igrejas, que são possíveis compradores dos seus produtos ou possíveis participantes das suas redes de vendas. Muitos cristãos também se envolvem de bom grado com o marketing multinível porque constroem ali novas relações interessantes graças à organização. Os mais bem-sucedidos no segmento tendem a ser extrovertidos, motivados e a gostar de se relacionar com pessoas. Geralmente é o pessoal mais extrovertido, mais conversador, mais simpático que se mete com essas coisas. E eles vão aproveitar do ambiente da igreja, dos relacionamentos da igreja, para tentar vender os seus produtos. Isso é um perigo, irmãos. Isso não quer dizer que seja errado você ter um produto e vender na igreja, né? E vender aos irmãos da igreja. Isso é óbvio. É óbvio que se você tem uma loja e você está na igreja, os irmãos da igreja eles têm um relacionamento com você que lhe leva à sua loja. Ajudando, viu, Matheus? Se lembre de mim quando eu for lá. Então, quando isso acontece, é natural, irmãos. A gente tem um relacionamento na igreja que, por conta desse relacionamento, você cria confiança. E, consequentemente, você vai dar prioridade na hora da compra a alguém que está na sua igreja. Você vai, inclusive, querer ajudar o seu irmão. Isso não é um problema. Mas a questão aqui é que, veja, o tipo de oferta é diferente. Esse negócio de marketing multinível, eles dão uma lavagem cerebral no sujeito que ele não tem mais outro assunto, não. É igual quando o povo faz jiu-jitsu. Só fala de jiu-jitsu. O menino daqui que faz jiu-jitsu, a gente senta ali depois do culto. Aí eu disse, pronto, pode começar, fala logo de jiu-jitsu para a gente poder passar para o próximo assunto. Porque eles vão arrumar um jeito de falar sobre o danado do treino que aconteceu. Marketing multinível é igual isso aí. Você fica travado num assunto só. É diferente das relações que a gente tem na igreja. Na igreja a gente fala sobre muitos assuntos e, evidentemente, se você tem um serviço, um produto, uma hora ou outra a gente fala sobre aquilo ali e vai dar preferência aos irmãos da igreja. Mas cuidado com gente que aproveita da igreja para fazer esse tipo de insistência para que você compre. Ele continua dizendo, de modo geral, o cristão é livre para interagir com o marketing de rede. Já vimos que o lucro não é contrário à Bíblia, contanto que se ofereça algo
de valor ao cliente. Só quando nós não devemos participar de empresas de marketing multinível é quando a gente sabe que o produto é ruim. A gente não deveria, por multinível ou sem nível, nos meter com esse tipo de coisa. Porque o lucro só é algo bom quando ele gera valor para a sociedade. Ou seja, eu presto um serviço para você, eu estou resolvendo um problema para você. Como é, dona Marta? Dona Marta já está querendo me vender a tutoria. Se controle, por favor. Ela disse, por isso que eu só vendo os níveis certos da tutoria, né? É uma bênção. A gente tinha um versículo lá de Provérbios. Só se lembra qual é? Provérbio 26, se eu não me engano. Que é que Deus abençoa o vendedor, mas ele amaldiçoa o que retém o trigo. Né? O que retém o trigo é amaldiçoado, mas Deus abençoa o vendedor. Isso quer dizer, o que retém o trigo é o que tem algo bom e ele estoca para especular. Ou seja, as pessoas estão morrendo de fome e ele segura o preço, ele segura o produto até onde ele pode, para quando todo mundo está desesperado, aí ele vai lá e especula, joga o preço lá em cima para obter lucro. Esse lucro é pecaminoso. Mas Deus abençoa o vendedor, ou seja, aquele que oferece o que a população está precisando. O vendedor, ele é tão mal visto, irmãos, que especialmente na igreja, né, as pessoas acham que o vendedor é o conversador, é o enganador. Muito pelo contrário, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz que o que oferece o que é bom é abençoado por Deus. Mas o que vive de especulação, nesse sentido que nós acabamos de falar, ele é amaldiçoado por Deus. Lembrando, por exemplo, da história de José. Vocês se lembram de José? José estocou enquanto era abundante o alimento. Ele fez o certo. Você está numa época boa da sua vida, você não gasta tudo, você guarda. Mas na hora que as pessoas procuraram o Egito porque tinha estoque, ele não especulou preço. Ele foi justo e ofereceu. Ele não deu, porque aquilo ali era recurso do reino, mas ele vendeu no preço justo. Possíveis riscos do marketing multinível. Primeiro, a maior parte das pessoas que se envolvem com marketing multinível não ganha dinheiro. Já viu alguém rico porque está trabalhando com marketing multinível? Pode ter o dono da empresa. Ou quem entrou lá no comecinho. O resto todo mundo está ferrado. Ele traz aqui uma estimativa que 1% dos que se envolvem no marketing multinível nos Estados Unidos ganha dinheiro para se sustentar. 1%. Ou seja, você apostaria num negócio que tem 99% de chance de não dar certo? Eu duvido. Então, a estatística demonstra que marketing multinível não é a melhor forma de ganhar dinheiro. Segundo lugar, a maior parte das pessoas que entram no marketing multinível não está satisfeita com a sua experiência. Ele diz que 65% dos participantes dizem, depois de um tempo, que não participariam de novo daquela empresa. Aí você fica pensando, né? E por que continuam? Às vezes continuam porque já estão tão enraizados naquilo ali, já estão com tantos compromissos que não é fácil você sair, não. Às vezes você precisa passar mais um tempo para poder se livrar. Mas 65% não participariam novamente. Terceiro, os produtos vendidos através de organizações de marketing multinível talvez não sejam tão bons assim. Olha, eu vou falar só do Nippon Flex, que eu acho que é o que, além de Herbalife, que eu já falei, que eu conhecia também. O Nippon Flex, minha tia tinha eles tinham umas amostras assim de colchões que você botava os pés em cima, ele fazia massagem. Meu amigo, aquilo era muito bom. Era muito bom. Eu não sei se cura câncer, né, Christian? Mas que relaxa, relaxa. O problema é que o valor é exorbitante. Não faz sentido um colchão ser tão caro assim. Então, o que acontece geralmente nesses casos é que você está oferecendo um produto
que não vale o que está sendo cobrado. Fala, Suzana. Eu acho que é diferente, Suzana, porque vamos lá, vamos começar a falar de marcas aqui que são muito mais caras, né? Você tem existem níveis, né? O nível popular, o nível daquilo que é marca boa, mas ainda um pouco mais acessível, e tem alto luxo. Aí é outra história. Bolsa de mulher, é marca muito popular. Alguém sabe dizer? Eu não vou me arriscar, né? Você está dizendo aí que eu sei de marca de bolsa. Hã? Cento e pouco uma bolsa, mas que marca, assim? Essa Eva, cento e pouco uma bolsa? É barato mesmo, viu? É barato. Eu pensava que era chinesa, que era cento e pouco uma bolsa, né? Aí uma bolsa já mais cara, Arezzo, Schutz, Arezzo, é o que? Na faixa de 600 a uns mil e pouco. É caro, mas assim, você divide em 10 e vai pagando, né? É de couro, aí você, não, vai demorar bastante, vai pagando. Mas aí o negócio começa a complicar quando você começa a falar de Louis Vuitton, de Gucci, Hermès. Aí eu já falei de dois degraus. Gucci e Louis Vuitton é alto luxo, mas foi é, tão popularizado pelas falsificações que você demora a acreditar que é uma bolsa Louis Vuitton mesmo. Né? Você olha assim, rapaz, você primeiro diz, isso é falso. Aí dependendo da mão que está trazendo, você não, talvez seja verdadeiro. E as falsificações hoje em dia, elas beiram a perfeição. Elas beiram a perfeição. Muitas vezes elas usam exatamente o mesmo material da original. E aí você tem Hermès, que é outro nível, aí só sabe quem realmente conhece. Hermès, geralmente, a bolsa não tem nem logo, não tem nem identificação. Ou você conhece o que é Hermès, ou você vai achar que é uma bolsa igual às outras. Aí é altíssimo luxo. Por que é tão caro assim? Não é só por conta da marca, é por conta da escassez. Eles mesmos criam uma escassez. Todo o mercado de luxo ele vai trabalhar com escassez. Ele não vende para todo mundo e ele não produz tanto quanto os demais. Porque se eles produzirem demais, isso aí vai popularizar e não é o que eles querem. Então, produtos de alto luxo, de high ticket, como a Suzana estava falando, eles trabalham muito a questão da escassez. Então, se você for olhar o custo daquela bolsa, uma bolsa de 100 mil, 150 mil, o custo não condiz com o preço. Ela custa muito menos. Mas o que é que está ali aglutinado naquele valor? É a marca, a escassez, a exclusividade. Muitas dessas bolsas vocês têm uma ou duas que foram fabricadas para o Brasil. Então, a bolsa que só tem essa no Brasil. Né? O relógio para homens, né? É a joia do homem o relógio. Por exemplo, o Rolex. Você não chega numa loja da Rolex, da Cartier, da Audemars Piguet e outras marcas, você não chega lá do nada, não sei, eu tenho dinheiro, vou chegar lá, eu quero o relógio. Os caras dizem, rapaz, não tem relógio para você aqui, não. Os relógios que tem aqui já estão todos comprados. Aí como é que eu faço para comprar? Geralmente eles não vendem o que você quer, porque o que todo mundo quer, o que é mais procurado, não é vantagem para eles venderem. Eles vão pegar o que eles não estão vendendo e vão dizer, ó, se tu quiser comprar, tu paga esse, daqui a 2 anos tu vem buscar. A bolsa, o relógio, o produto de alto ticket. Daqui a 2 anos você vem buscar. Você tem que ficar esperando 2 anos para ir lá buscar. Aí você foi e buscou aquele.
Aí agora ele diz, pronto, agora você pode comprar o próximo. Até chegar naquele que você quer. Certo? E eles estão criando uma escassez. Só que no mesmo shopping, às vezes, tem a loja que vende seminovo novo. Vocês já viram isso. Mas tem bolsa, relógio, qual outro artefato? Joia, que é seminovo porque saiu da loja, mas nunca foi usado. A pergunta que todo mundo se faz é: se eu vou lá e não consigo, por que na loja do lado tem? Porque na loja do lado vai ser mais caro. A loja do lado tem acesso a comprar, você não tem. Porque a Rolex, a Hermès e essas outras marcas, elas preferem vender a estas pessoas porque vão vender mais caro. Se vender a você, vai ter que vender no preço normal. Eles vendem a outros lojistas para os caras venderem mais caro e você ou compra lá ou espera 2, 3 anos. Então, o mercado de luxo, Suzana, é complicadíssimo. Ele não se pauta no custo operacional do produto, mas em tudo que está envolvido. Então, eles criam muitas dificuldades para vender mais caro, certo? No marketing multinível, o problema é que você tem que sustentar toda uma rede de comissões para poder vender o produto. Portanto, eu acho que é um negócio complicado para o crente, porque o crente vai estar vendendo um produto que, se ele conhecer disto que nós estamos falando aqui, ele vai saber que o produto não vale aquilo. E se tem uma coisa que não é correta, é você vender um produto no preço errado. Nós somos chamados para vendermos no preço justo. O preço justo. Ah, é justo então vender uma bolsa de 200 mil reais? Dependendo da escassez dela, é justo. Mas isto aqui, estes produtos que o marketing multinível entrega são produtos comuns. Não tem nada do outro mundo, não. Mas são caríssimos. Fala, Christian.
Perfeito. O mercado de luxo, ele tem. Todo mundo escutou o que o Christian falou? Isso é uma reflexão assim madura dentro de uma igreja. Porque não que não se fale em momento nenhum sobre luxo na igreja. O problema é que quando geralmente se fala, os ambientes onde se fala sobre isso eu vou deixar aqui uma reserva, pode ser que em algum ambiente não seja assim, mas geralmente são ambientes onde a futilidade é que leva ao luxo. As pessoas que realmente dão valor a artigos de luxo, elas dão porque elas têm cultura para isso, certo? É por isso que algumas marcas de luxo deixaram de vender seus produtos para determinados perfis. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele cantor Justin Bieber, ele foi proibido pela Ferrari de comprar carros nas lojas da Ferrari. Porque ele estava pegando os carros da Ferrari e descaracterizando completamente. A Ferrari é uma marca centenária. Eles não querem vender carro para todo mundo. E eles não querem que o produto deles seja utilizado de toda forma. A Porsche no Brasil tem tido dias muito difíceis. A Porsche vende no Brasil mais do que em quase todos os países do mundo. Porque a política deles aqui foi de baratear os carros. Isso não quer dizer que o carro seja barato, é porque é mais barato do que os outros são, né? Se fosse tão barato, estava cheio de Porsche lá fora, não tem nenhum. Então não são baratos, mas são mais baratos do que os outros. O que é que está acontecendo? Vários acidentes ligados à marca, de pessoas imprudentes que estão usando os carros de alto luxo, né, e muito potentes para fazer arruaça no meio da rua. E a marca deles está ficando associada a isso. Isso é terrível para quem trabalha com alto luxo. Você está se destruindo. Mas existem motivos pelos quais a gente busca uma qualidade melhor nos nossos produtos. Se você tem uma renda X e você quer usar um tênis, você tem uma renda de 5 mil reais e você quer viver utilizando um tênis de 2 mil, tá na cara que está errado. Porque você não tem uma renda compatível com aquele produto. Então, para quem ganha 5 mil reais, o valor do tênis dele tem que ser o melhor dentro do possível. E dentro da necessidade que você tem de usar aquele produto. Se ele tem ligação, por exemplo, com o seu meio de ganhar dinheiro, se você, por exemplo, trabalha com computador, você não ganha tanto, mas é o teu instrumento de trabalho, geralmente as pessoas que trabalham com computadores e precisam de uma determinada configuração vão comprar um computador caro, tão caro que é desproporcional com a renda, mas faz sentido. Eu estou ganhando dinheiro com ele, certo? Mas se é um tênis para poder sair, não faz sentido. Porque a minha renda não permite. Isto é futilidade. Porém, se eu saio do padrão de 5 para 10, provavelmente agora eu já comece a utilizar marcas que eu não utilizaria antes. Porque agora eu posso, eu tenho condição. E o querer usar um item melhor não é futilidade, né? Se você é pautado na sua compra pela marca, porque você quer mostrar a marca para o outro, realmente seu coração está numa situação muito difícil. Mas se você quer ter acesso àquilo porque cai melhor no seu corpo, porque dura muito mais, porque traz para você uma imagem melhor para você se apresentar, isso não é futilidade. Isso é necessário. Ou seja, por um lado, a gente está sendo ensinado a ser extremamente funcional, extremamente objetivo. Então, eu compro uma roupa, porque qualquer roupa serve. Qualquer roupa serve. Isso é futilidade. Não, não é qualquer roupa. Christian acabou de trazer aqui um caso. Thales Gomes é um grande empresário brasileiro que ele começou a carreira produzindo ou criando uma empresa que depois veio a, a, a ser conhecida como um aplicativo de carro. Na época era Easy Tax. Ninguém falava de Uber ainda. Ele criou a Easy Tax.
e depois veio o Uber. Ele conseguiu levar essa empresa para 32 países, tendo 22 anos. E nesse período ele ia ter uma reunião com um chinês, um ministro chinês, foi impedido por conta da roupa que ele estava. Então, roupa é importante ou não é? É, dependendo. Você não precisa estar com uma roupa caríssima para dormir. Mas você deveria estar com uma roupa adequada para dormir, sabia? Sua esposa agradeceria. Deveria ter uma roupa minimamente adequada. Outra roupa minimamente adequada para trabalhar, de acordo com o seu trabalho. E assim por diante. E existem situações na nossa vida que elas são tão solenes que chegar mal vestido é falta de respeito. Voltando mais uma vez e subindo o sarrafo aí do padrão, chega um ponto que você tem condições e você começa a enxergar a qualidade impressa no produto. A qualidade impressa no produto. Você começa a admirar a engenharia do produto. Ultimamente é um negócio que eu tenho estudado mais. Sempre gostei, mas eu tenho tido mais acesso a informações a respeito da indústria de relógio. Relógio é um negócio fantástico, assim. A engenharia que está por trás daquilo ali é uma coisa... E é de geração para geração. São marcas centenárias, bicentenárias. Quem gosta, não gosta pelo preço, gosta pelo que está envolvido ali, na história que está envolvida ali. Então, o cara que não conhece, ele só fala, por exemplo, qual é a marca mais conhecida de relógio caro? Qual é? Rolex. Todo mundo fala de Rolex. Mas Rolex nem de longe é a melhor marca de relógio. Nem de longe. Existem outras muito mais tradicionais, que têm histórias muito mais fantásticas do que a Rolex. O pessoal que gosta disso não gosta por conta... Mas o cara que não conhece, por que ele usa Rolex? Porque o cara que não conhece, ele se mata para comprar um Rolex e botar no pulso. Hã? Para ostentar, porque ele sabe que mesmo o amigo dele não conhecendo de relógio, mas Rolex todo mundo conhece. Na maioria dos casos é falso, inclusive. Então, irmão, se for por esse caminho, isso é uma desgraça. Você vai viver escravo da opinião alheia. Mas já que foi tocado aqui na ideia do mercado de luxo, o mercado de luxo não é pecaminoso necessariamente. Ele pode ser uma conquista que Deus lhe deu depois de muitos anos de trabalho e esforço. Você tem acesso a coisas de boa qualidade. E você começa a admirar como pessoas se envolveram tanto para conseguir fazer um produto tão bom. Aí voltando para o que a gente está trabalhando aqui, geralmente esses produtos de empresa de marketing multinível são péssimos. A qualidade é fraca para aquilo que eles cobram. Oi. Mas isso não é luxo, viu? Isso aí é apresentação. Sim, era isso, Suzana? Perfeito. Perfeito. Você agregou valor ao mesmo produto. Isso não tem nada de errado. Agregar valor. Só que o marketing multinível não é só não é agregar valor a um produto. É agregar uma rede de pessoas que precisam ser remuneradas e é isto que está impactando no produto. O produto está ficando muito mais caro, não é porque ele vale, não é a experiência, não é o serviço, é porque o formato de venda, os canais de venda que você criou, eles geram um custo absurdo.
e é desproporcional com o valor do produto. Fala, Matheus. Claro. Imagina você receber uma camisa da Dudalina, fazendo propaganda. Camisa da Dudalina, num saco do Bom Preço ou numa sacola bonita, cheirosa. Tem a sacola de loja de roupa, quando você abre, chega a ver o cheiro, assim. É fantástico essa experiência de você abrir. É o mesmo produto. No final das contas, quando você desembrulhar, é a mesma coisa. Mas o prazer que você tem de receber. Porque, irmãos, a gente não pode ser tão funcional assim. Tudo é uma coisa muito. É muito ralo isso. Isso é coisa de bicho. O ser humano, ele não foi feito para ser assim. A gente admira a beleza. A gente admira as coisas que são feitas não só de todo jeito, não só para funcionar, mas para ser bonito, para ser admirável. Porque quando Deus fez o mundo, ele podia simplesmente fazer o mundo de qualquer forma. Ah, não é só para esse povo viver? Só que é o seguinte, você vai descendo essa rua aqui da igreja, já perceberam isso? A vista que você tem ali de baixo? É lindo. Você vai para uma praia, você vai para um lugar que tem uma vista bonita. Deus podia ter feito tudo plano, não era? Mas ele fez montanhas, ele fez serras, ele fez vales, ele fez rios, tudo com cor, tudo com textura diferente, tudo com acabamento diferente. Deus ama a beleza. E é muito pobre da nossa parte simplesmente querer coisas que funcionam. Quer falar, Vitória? Não? Alguém te pediu para falar? Não, então vamos lá para a gente encerrar. Então, as últimas declarações falsas a respeito do marketing multinível. Primeiro, o problema é que muitos vão exagerar a possibilidade de sucesso financeiro. Vão lhe prometer que você vai ficar rico, e é mentira. Como a gente viu aqui, apenas 1% das pessoas que trabalham com marketing multinível ganham verdadeiramente dinheiro. Segundo, supervalorizando os produtos por seu valor e potencial. Você vai ter que falar do produto que ele não é. Vai ter que exagerar nas qualidades do produto, sabendo que aquilo ali não tem essa função toda, né? Chegando ao ponto de dizer que cura ansiedade, mal olhado, câncer, tudo que você imaginar. Exagerando nas suas alegações de competência. Há indivíduos que vendem produtos de marketing multinível relacionados à saúde, que se apresentam como especialistas cuja missão consiste em educar o consumidor, mostrando-lhe como seus produtos podem resolver várias questões de saúde. É o que a gente estava falando, né? Ele vai falar, por fim, de um perigo seríssimo. Só para a gente terminar, página 116. O marketing multinível usa muitas vezes a linguagem da missão e entende o uso dos seus produtos como uma espécie de ministração a outros. O recrutamento de novos membros pode ser entendido como uma forma de evangelização em que outros são apresentados as boas novas do marketing multinível. A festa para os convertidos, os novos participantes das redes são vistos como discípulos, seguem-se testemunhos, a organização e seus líderes quase atingem um status messiânico quando se atribui a eles a mudança de vida das pessoas ou até mesmo a mudança do mundo. Às vezes, o marketing multinível se torna a comunidade por excelência para os seus membros. A comunidade do marketing multinível pode ainda se transformar em uma panelinha dentro da igreja. Veja como o negócio é perigoso, né? Toda a linguagem desse pessoal é uma linguagem de religião.
Primeiro você é chamado para o culto, mas é um culto secreto, você não é avisado do que vai ter lá. Aí você vai para essa reunião, chega lá, você é constrangido a participar. É como se fosse a pregação e o apelo final na pregação. Se você aceita, você é convertido. E aí a festa nos céus, né? As pessoas se alegram com mais um convertido. Dali em diante, você passa a fazer parte daquela comunidade. Ouvir testemunhos de pessoas que mudaram de vida, né, que tinham uma certa forma de viver e agora vivem de outra. Você passa a ter acesso a essas pessoas para conviver com aquelas que deram certo, meia dúzia que deu certo, e passa a ser um evangelizador para os demais. No final, irmãos, o que acontece em muitos casos é que na própria igreja, porque lembre-se, as pessoas vão tentar, dentro da própria comunidade, um atrair o outro, cria-se um grupo dentro da igreja que vive para falar daquele assunto. E não precisa ser só marketing multinível, não, viu? Há uns 4, 5 anos, a gente recebeu aqui algumas famílias que vieram por conta de questão de educação. Eles foram atraídos pela nossa igreja porque a gente estava falando de homeschool na época. E o que aconteceu, posso falar agora porque já estão muito longe daqui e o caso é, no final foi alegre, foi feliz. Mas essas pessoas começaram a ter um comportamento estranho no nosso meio. No momento do jantar, no momento do final de culto, eles eram novos na nossa igreja, mas eles nunca interagiam com os demais. Eles sempre estavam num canto separado. Eu notei isso, falei pro conselho da igreja e a gente chamou o pessoal no gabinete. E o que a gente falou foi o seguinte, ó, a nossa igreja ela não pode ter esse tipo de divisão. Nós não vamos aceitar isso. A opção o formato pelo qual vocês estão educando os filhos de vocês não pode ser a coisa que os une tão próximo assim. É só o jeito de você ensinar seu filho em casa. Como é que isso vira um motivo de vocês viverem o tempo todo conversando e vocês precisam interagir com outras pessoas? Isso aqui é uma comunidade. Isso é perigoso. Estas famílias não gostaram da repreensão, saíram e foram embora. O último Supremo Conselho foi em 2022. É isso mesmo, 22. Eu estava em Cuiabá. Já tinha passado uns 2, 3 anos dessa situação. Passaram um pouco tempo aqui na igreja. Eu estava entrando no banheiro, no intervalo das reuniões do Supremo Conselho, e recebi um áudio, eu guardo comigo esse áudio até hoje, de 4 minutos e pouco. O irmão pedindo perdão, dizendo, pastor, nós saímos da igreja, nós saímos falando muito mal, inclusive. Eu fiquei extremamente chateado com o que o senhor disse a gente. Porque eu achava que aquilo era um absurdo não permitir que a gente tivesse essa interação mais próxima. Mas eu estou mandando um áudio para o senhor para dizer o seguinte. Aquele grupo ali se desfacelou. Todo mundo brigou. Porque a gente estava começando a viver como foi dito pelo conselho, como se fosse uma igreja à parte. E surgiu uma liderança e a gente não aceitou e houve um racha e está cada um para o seu lado. E eu queria dizer ao senhor que não esmoreça nas repreensões, mesmo quando o senhor não for ouvido. Porque mais à frente a gente pode rever e perceber que o que os pastores queriam, na verdade, era nos privar de passar por isso. Eu agradeci pela honestidade dele, né? Ele não precisava ter mandado. Ele já estava morando há 1 ano no Maranhão, ou seja, não tem nenhuma intenção de voltar para a nossa igreja. Nenhuma. Mora fora, não tem mais contato nenhum comigo, ele podia simplesmente ter ficado calado.
Mas pela providência de Deus, ele mandou esse áudio, eu guardo até hoje. Isso realmente tem nos encorajado a não deixar de falar a verdade, mesmo quando a gente é mal compreendido. Porque o trabalho dos pastores é cuidar do rebanho, é proteger o rebanho, mesmo quando a gente não é bem compreendido. E tá aí, pelo menos uma família foi alertada e percebeu o perigo que há nessas essas pequenas divisões dentro da igreja. Seja por conta de um produto, seja por conta de um tipo de forma de educação, ou seja por conta de qualquer motivo. Não deixem, irmãos, não permitam que vocês se apeguem só a uma parte da igreja e esqueçam os outros. Nós somos uma comunidade. Tudo que separa a comunidade é algo perigoso para a sobrevivência dessa comunidade. A gente precisa, evidentemente, nós temos afinidades, preferências de assuntos. Isso não é uma questão. Né? Vocês vão ter afinidades com algumas pessoas e não com todas. Mas que os irmãos estejam sempre com o coração aberto para conviver com todos, para respeitar e admirar a todos. Porque é assim que a igreja se tornará cada vez mais forte. Qualquer coisa que nos divida é um grande problema para a igreja de Cristo. Deus abençoe o trabalho dos irmãos, Deus abençoe o descanso de vocês hoje à tarde, que nós possamos meditar naquilo que vimos hoje pela manhã, tanto no culto quanto agora na Escola Bíblica Dominical. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos orar?